Ei, a tua paz depende de você entender esse princípio. Então, pega teu café e vamos bater um papo. Olá, família, mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de irmos no princípio. Então, pega teu café, convida alguém para sentar nessa mesa com a gente. Afinal de contas, partilhar é um privilégio dos filhos. Eu quero falar hoje de algo que tem mexido muito com o meu coração nesses dias. Eu não sei se você se recorda, mas nesse último vídeo aqui, eu falei sobre o princípio do ser. E Deus nos deu uma chave de como ser e o sendo nos levar a um lugar de paz. Você já parou para analisar alguns textos que nos traz uma intriga muito grande? Por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 8, no verso 12, a palavra diz assim, isso é Deus falando com o povo hebreu. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E ele continua no capítulo 10, ele fala novamente de uma aliança que ele vai fazer com o povo. Lá no capítulo 10 de Hebreus, no verso 17, diz assim: e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora presta atenção comigo, irmão, se não é intrigante. Como que um Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, ele nos afirma que não vai se lembrar de algo que nós fizemos? Que dos meus pecados e das minhas iniquidades, ele jamais vai se lembrar. É intrigante, como que um Deus que sabe de tudo não vai se lembrar de algo que eu fiz? E essa é a chave para que a gente possa alcançar a paz. Eu vou te falar, irmão, sabe o que tira a sua paz? Nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas lutas? É que você não pratica este ato que Deus pratica em meu e ao seu favor. Lembra que eu falei do princípio de ser? Deus está nos ensinando, nosso Deus Pai, Deus está nos ensinando como ser nas situações de adversidade. O pecado para Deus é uma situação de adversidade. Ele não gosta, ele não se dá, não existe relação com o pecado. Mas o homem vive dependendo da graça e caindo. Então, para que ele possa ter uma vida de relação com a sua família, ele usa dessa chave, que nos ensina como lidar com os nossos problemas. Ele fala no verso 17 de Hebreus 10 e fala no verso 12 de Hebreus 8. Eu jamais me lembrarei. Sabe o que tira a tua paz, irmão? Todos os dias, quando o problema bate a tua porta, ele povoa a tua mente. Ele é a tua lembrança diária. Ele é a chave, ele é o motivo que tira a tua paz. Todo dia você está lembrando, todo dia você está lembrando, todo momento aquilo povoa sua mente e isso inquieta a tua alma. Deixa eu te falar uma coisa, lembrança é algo que você não consegue esquecer. E aí você vai me perguntar, pastor, e qual que é a chave para que eu encontre paz? Qual é a ferramenta que o Deus Pai usa a meu respeito para que não lembre dos meus pecados? É o que eu aprendi aqui no livro de Lamentações de Jeremias, que responde por que um Deus que é onisciente, que sabe de tudo, não se lembra dos meus pecados. Lamentações, capítulo 3, Jeremias, ele está falando de algo que estava atormentando a sua alma, ele estava falando que a alma se desfalecia no seu interior. Então ele vai no capítulo 3, ele vai falando de todos os problemas que estavam angustiando a alma dele. E aí ele faz assim, menção no verso 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então ele está falando assim, eu me lembro toda hora do problema, eu me lembro toda hora da dificuldade, a minha alma se abate, a minha paz vai embora. Aí ele usa da ferramenta, da chave, da estratégia, do ensino que Deus Pai usa ao nosso favor. Verso 21 ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então tem um princípio maravilhoso aqui.
É o princípio da memória. Existe uma diferença entre lembrança e memória. Lembrança é aquilo que você não consegue parar de pensar, que toda hora povoa a tua mente, que toda hora vem te trazer tormento. Memória é aquilo que você faz questão de trazer. Você faz questão de pensar. O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é de boa índole, tudo que é do céu, nisso você deve pensar. Deus, quando vê o nosso pecado, ele não se lembra. Porque o que ele faz? Ele traz à memória o que dá esperança. Toda vez que nós caímos, o que traz à memória, o que o Pai traz à memória, é o Filho mais amado. É o que ele olha para nós e vê. Quando ele te vê, quando ele me vê, ele vê Jesus. Ele vê o Filho mais amado. Ele vê a sua fonte de alegria e esperança. Por isso ele não se lembra. Por isso não se lembra do meu pecado. Por isso não se lembra das minhas falhas. Jeremias ensina isso. Ele fala, continuamente recorda a minha alma e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí no verso 22 ele começa a declarar o que ele trouxe à memória e o que dá esperança a ele. Olha que tremendo isso. Ele começa a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor, para que esperem por ele, para que a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem o jugo da mocidade. Ele se assenta solitário, fica em silêncio, porquanto esse jugo Deus ensina sobre ele. Irmãos, ele vai falando tudo que dá esperança. Saber que Deus é bom, que Deus tem cuidado, que Deus é misericordioso. Então, irmãos, o princípio que eu quero que você pratique essa semana. Quando as lutas chegarem, traz a memória. Quando as lembranças ruins vierem aquietar, a intimidar a tua alma, traz a memória. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou cheio do Espírito, eu sou filho, Deus é bom, suas misericórdias duram para sempre, suas misericórdias é o motivo de eu não ser consumido. Traga a memória. Lembrança é aquilo que você não consegue esquecer. Memória é aquilo que você tem que fazer questão de pensar. Tudo que é do alto, tudo que tem boa índole, tudo que tem amor, tudo que vem do céu, nisso pensais continuamente. Se você conhece alguém que precisa encontrar esse nível de paz, caminhe esse vídeo para ele, chama ele para sentar nessa mesa e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo na vida dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua semana, meu irmão.